bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando por aqui. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Que bom que vocês estão chegando. Tô gostando de ver que vocês estão cada dia mais pontuais. Isso é muito bom, porque a gente pode entrar logo no nosso assunto, falar daquilo que importa, conversar sobre o que é importante. Fico muito feliz com isso, muito feliz. Para quem não sabe ou para quem já sabe, sempre vale repetir. Essa daqui é a nossa brisa da semana, que é o nosso encontro marcado, que acontece toda quinta-feira, às 10h30 da manhã, do horário de Brasília, aqui no Instagram. Até o Dia das Mães do Brasil, que é agora, nesse domingo, 14 de maio, a gente está focando as nossas brisas da semana na relação mãe e filho. A nossa temática aqui, o nosso objetivo aqui é sempre desenvolver a sua inteligência social. É sempre fazer com que você se torne cada vez mais capaz de estar nas suas relações com mais propriedade, com mais segurança, com mais confiança, sabendo quais são as atribuições do seu papel, exercendo essas atribuições conforme manda o figurino e tendo mais leveza, cada vez mais nesse processo. Então, esse foco, né? Então, toda semana a gente vai conversar sobre algum ponto, algum pilar da inteligência social, mas até o Dia das Mães do Brasil, a gente tem conversado especificamente sobre essa relação mãe e filho, por motivos óbvios, naturalmente. A gente tem entrado nessa temática. Então, na brisa da semana de hoje, e eu já vou convidar aqui vocês, já vou falar para quem tá aqui comigo, usar esse aviãozinho para chamar as pessoas que estão online, que estão com um pontinho verde, para virem aqui para a live para conversar sobre esse tema, porque é realmente um tema transformador. Na brisa de hoje, na brisa da semana de hoje, o tema é seu filho, suas regras. Como ter liderança e autoridade na maternidade. Tenho certeza que esse é um tema que é do interesse de todo mundo, porque todo mundo ou vai ser mãe, ou as mulheres vão ser mães, ou se elas não, ainda que elas não sejam mães, elas certamente são filhas ou filhos de alguma mãe. Então, entender um pouco mais alguns detalhes da maternidade, entender como é que funciona o comportamento humano, entender como é que funciona características dessa relação, isso é muito relevante, muito pertinente para a gente se entender como ser humano, para a gente se entender no mundo, para a gente se colocar no mundo de uma forma potente, percebendo melhor as nuances das coisas que acontecem com a gente e, ao fazer isso, ter mais confiança na nossa caminhada. Então, essa é a proposta da nossa live de hoje, tá bem? Então, vamos lá. Eu quero saber quem gostaria, né, sobretudo para as mães aqui que estão me acompanhando, quem gostaria de viver uma maternidade sem cabo de guerra? Sem ficar assim, e quando eu digo cabo de guerra, não precisa ser uma coisa muito extrema não, tá? Pode ser só aquelas retrucadas, aquela resposta atravessada, aquele olhar meio mal criado, né? Uma respostinha que você fala, droga, que saco, esse menino mal educado, esse menino, quem é a mãe desse menino? Né? Quem é aqui que gostaria de viver essa maternidade sem cabo de guerra? Todo mundo, né? Todo mundo. Acho que não tem mistério. Quem aqui gostaria também de, ao exercer essa maternidade, esse papel que eu sei, eu tenho a empatia, e aí aqui cabe a palavra, né? A gente já conversou também em outras ocasiões sobre isso, sobre o mau uso da palavra empatia, mas eu tenho a empatia de saber o quão delicado e exigente e laborioso é esse papel de mãe, o quanto que é cansativo muitas vezes, exaustivo muitas vezes assumir a liderança, a criação de um filho, né? Mas quem que gostaria de, nesse papel, ao exercer essa maternidade, ter a confiança de saber que as escolhas que você está fazendo estão orientadas para o belo, para o bom e para o moral? Quem que gostaria disso? De sair daquela dúvida do dia a dia de, ai caramba, será que isso aqui, será que eu fiz bem em reprimir isso aqui? Será que eu fiz bem em deixar passar aquilo ali? Será que eu fiz bem em botar um panos quentes na hora que o clima estava esquentando? Ou será que eu fiz bem de chamá-lo na responsabilidade porque nem tudo são flores? Sabe? Sabe essas decisões do dia a dia? Claro que vocês sabem, vocês são mães, né? Quem é que gostaria de ter essa segurança de saber o que está fazendo? Todo mundo aqui? Todo mundo que levantou a mão até agora, levanta de novo para essa rodada? Os corações estão subindo, vocês já sabem que esse é o nosso código, que é quando vocês concordam comigo, então maravilhoso. Então, vocês gostariam. Porque é disso que a gente vai falar hoje, tá? Eu quero trazer esse papo aqui com vocês, bater esse papo com vocês, justamente para
apresentar para vocês uma oportunidade de fazer isso. Apresentar para vocês meios concretos de vocês colocarem isso em prática. De vocês, né, apresentar um caminho, uma possibilidade de vocês chegarem nesse lugar cada vez mais suave, cada vez mais leve, cada vez mais tranquilo, de uma maternidade que é exigente sim, porque não tem como escapar, mas que pode ser mais tranquila, pode ser mais sutil, pode ser mais alegre no seu dia a dia, no seu tratar do dia a dia. Então é sobre isso que a gente vai conversar. E aí, obviamente, né, vou aproveitar então essa deixa para dizer quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, por que vale a pena vocês me ouvirem falar sobre isso. Pois muito bem, eu sou Isabela Mota Figueiredo, eu sou mestre em Ciências em Emoções pelo Instituto Universitário de Lisboa, eu sou analista comportamental certificada internacionalmente, eu já estudo comportamento humano há mais de 15 anos, né, primeiro informalmente e depois formalmente, desde lá da época da administração, quando eu comecei a estudar o comportamento humano mais focado em tomada de decisão do consumidor, em comportamento do consumidor, em experiência do cliente, até depois quando eu saí desse universo exclusivamente do marketing, da área comercial e vim para a área do desenvolvimento pessoal, fundei a minha empresa que já tem mais de 5 anos, que é o Brisa Coaching, que é uma empresa que ajuda você a desenvolver a sua inteligência social. Então, é com essas credenciais que eu me aproprio do conhecimento que eu acumulei, do repertório que eu acumulei em todos esses anos para facilitar a sua caminhada, para facilitar o seu olhar, para facilitar o seu trato com o seu filho, não querendo engessar a sua maternidade, não querendo estipular regras duras e frias e que talvez fiquem fora de contexto para o seu dia a dia. Não é isso que eu quero fazer aqui. Quem sou eu para fazer isso? Eu não devo fazer isso e ninguém deve fazer isso, porque só você que está nos seus sapatos. Então a minha proposta aqui não é essa, não é ficar listando regrinha por regrinha, mas é te oferecer princípios validados, princípios previamente validados por anos de sabedoria, por anos de conhecimento, pela ciência, por aquilo que as pessoas que já pararam para olhar para o comportamento humano, para entender o fenômeno humano e já deliberaram e concluíram certos princípios que a gente pode, então, se valer para facilitar esse seu processo, para tornar a sua maternidade mais tranquila. Então é disso que eu vou falar aqui, é com essas credenciais que eu vou falar aqui. Então vamos lá! Então, acho que a gente está pronta aqui para falar do nosso conteúdo, para entrar de fato no nosso conteúdo. Vamos que vamos. Eu quero conversar com vocês, né? Até dei um spoiler aqui, dizendo que eu sou administradora de formação, eu vim do comercial, eu vim do marketing, eu vim desse olhar da gestão. E eu acho isso muito relevante porque é com esse olhar que eu também olho para a maternidade. É essa apropriação que eu faço para conversar com vocês sobre a maternidade, porque eu enxergo infinitos paralelismos entre maternidade e gestão de pessoas e liderar uma equipe. E eu começo então esse nosso papo, eu começo esse nosso conteúdo falando que maternar é liderar. Começo por aí, tá? E o que é então liderar? Se maternar é liderar, e a gente tá falando aqui de maternar, né, nessa live de hoje, nessa brisa da semana que tem o título Seu Filho, Suas Regras, Como Ter Mais Liderança e Autoridade na Maternidade, o que é então liderança? O que é liderar? Liderar é você estar um passo à frente para ser capaz de conduzir. Até aí fez sentido? Consegue alocar isso para maternidade? Faz total sentido, né? Acredito que sim. A maternidade, ela tem a ver, né? A responsabilidade do papel de mãe, da maternidade, e óbvio que também entra o papel de pai, mas como eu falei para vocês, a gente está em tema de Dia das Mães, a gente está em ritmo de Dia das Mães, então a gente está focando aqui olhar para essa questão da relação mãe e filho. Muito bem. Então, a maternidade, ela tem como responsabilidade, como inerência no seu papel, estar um passo à frente para conduzir. É isso que o homem tem que fazer com o filho, tá bom? Como que isso se dá no dia a dia? É com mãe e filho andando juntos? Certamente. A gente só lidera, a gente só conduz quando a gente está caminhando junto.
Se a gente não tem essa proximidade, se a gente não tem esse senso subjetivo de proximidade, se a gente não convive, né? Se a gente não tem um senso objetivo mesmo, geográfico de proximidade, a gente não tá andando junto e aí fica difícil de liderar. E aí a gente não consegue liderar e a gente não consegue maternar, tá? Agora, apesar de ser junto, é lado a lado? Vou deixar essa para vocês responderem. Liderar, né? Conduzir uma pessoa. Você faz isso lado a lado? Acho que essa pergunta pode ser meio tricky, hein? Me responde aí, gente. Sim ou não? É lado a lado? Sim ou não? Sempre tem o delay, né? Sempre tem o delay. As respostas já estão chegando aqui. Negativo. Não é lado a lado. Você não lidera estando lado a lado. Você não conduz estando lado a lado. A liderança, a condução, a maternidade, ela pressupõe autoridade e hierarquia. Ela pressupõe que você vá na frente, abrindo caminho para o seu filho. Ela pressupõe uma certa diferença de hierarquia, de poder naquela relação. A gente não pode esquecer disso, a gente não pode perder isso do radar, porque na hora que a gente perde isso do radar, a gente começa a tratar filho como se fosse amiguinho. Filho começa a tratar mãe como se fosse amiguinho. E veja, eu comecei falando que é pressuposto estar junto. Sim. Então é pressuposta essa conexão, mas não pode ser lado a lado. É necessário manter uma reverência nessa relação. Falei muito sobre isso, de alguma forma, com as minhas alunas ontem do Método Brisa, no terceiro encontro de mentoria, da Mentoria Brisa, porque a gente estava falando sobre os papéis que a gente ocupa, que formam a nossa identidade, que a gente muitas vezes precisa manter e prezar por manter essa reverência em determinados papéis. Vamos lá. Então, se precisa estar junto, mas não pode ser lado a lado, para fazer essa liderança, que é a condução, né? Que é essa maternidade, que é a condução de um filho. Como então que a gente estabelece essa liderança? Como que a gente faz isso na prática? A gente faz isso com uma comunicação adequada. E o que é uma comunicação adequada? Uma comunicação adequada, para a gente entender o que é uma comunicação adequada, a gente primeiro precisa entender o que é a comunicação. A comunicação não é aquilo que a gente fala. A comunicação é aquilo que o outro entende. Você pode estar falando X, se o outro está entendendo Y, você não estabeleceu uma comunicação. Você pode estar falando vermelho, se o outro está entendendo azul, você não estabeleceu uma comunicação. Pô, mas eu falei vermelho, ele não entendeu porque ele não quis. Será que ele não entendeu porque ele não quis? Ou será que ele não tinha os recursos para entender que você estava falando vermelho e por isso ele entendeu azul? E aí, fica aí o questionamento. Entende? E quando a gente tá um passo à frente, quando a gente está acima na hierarquia, quando é nossa responsabilidade conduzir, é também nossa responsabilidade de se certificar se a comunicação está sendo estabelecida. Se a pessoa com quem eu estou falando, se a pessoa com quem eu estou lidando tem os recursos, os meios, se ela domina o código daquela mensagem para de fato entender a mensagem que eu estou mandando para ela. Porque se eu simplesmente jogo uma mensagem no colo dela e espero que ela entenda, eu não estou fazendo o meu papel direito. Eu tô deixando ela andar sozinha. Eu não tô pegando ela pela mão e conduzindo ela. Percebe? Então a comunicação adequada, ela que é fundamental para estabelecer essa condução, essa liderança, ela pressupõe que você consiga falar na linguagem da pessoa com quem você está tentando estabelecer essa comunicação. Tá bom? Então quando a gente entende que a liderança se baseia na comunicação, que a liderança se baseia em estar junto, mas que a liderança se baseia em não estar lado a lado, em estar um passo à frente para poder conduzir, a gente começa então a se perguntar, tá, mas então
Então, como é que eu faço essa comunicação, né? Se comunicação não é só falar. Eu tava aqui pimpona e faceira, achando que era só falar, que eu tava bonita verbalizando as minhas coisas. E eu tô agora descobrindo que não é só falar. Então, como é que eu faço isso? E aí eu quero trazer para vocês 4 pontos fundamentais para você exercer essa maternidade com a autoridade que te é de direito. Com a autoridade que é característica desse teu papel. Tá bom? Vamos lá falar sobre isso. Até aqui todo mundo acompanhou? Sobe coraçãozinho, sobe foguinho pra eu ver. E já digo logo, você que está assistindo a gravação dessa live no YouTube, a gravação dessa brisa da semana no YouTube, que você não está assistindo ao vivo, aproveita para dar o seu like aqui nesse vídeo, aproveita para enviar para uma pessoa que precisa ouvir, que vai usufruir do conteúdo que a gente está conversando aqui, aproveita para se inscrever no canal do YouTube, para ser notificado dos próximos conteúdos que vão ser liberados por aqui. Então, vamos lá, tô vendo aqui um monte de coisa subir, um monte de símbolo subir, então vamos que vocês estão acompanhando. Gente, então para a gente estabelecer essa comunicação, eu vou até pegar um papel aqui para anotar. Eu vou desenhar, não vou só falar não, hein? Vou desenhar para facilitar esse processo. A primeira coisa que a gente precisa fazer, vou trocar de caneta que essa daqui não tem. Um pontinho aqui, ó. Ponto número 1. Vocês veem invertido, né? Acho que vocês veem invertido. Esse aqui é o ponto número 1. Autoconhecimento. A gente não consegue se comunicar com alguém se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não sabe a maneira que a gente se coloca no mundo, se a gente não sabe as formas que a gente tem para falar, se a gente não sabe qual é a mensagem que a gente precisa passar. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para você saber qual é o seu papel. A partir desse papel, o que te cabe comunicar? E a partir do seu papel e de entender o que te cabe comunicar, saber qual é a sua forma natural de extrapolar a sua mensagem para o mundo. Autoconhecimento, fundamental. Você precisa entender quem é você na fila do pão. Quem não sabe quem é, não consegue se comunicar com o mundo da forma adequada. Vai certamente ter uma comunicação ruidosa com todos os seus interlocutores. Porque se você não sabe quem você é, você não fala a partir do lugar que te é de direito. Você é chefe. Imagina só a situação. Você é chefe. Aí você não se apropria daquele papel de chefe, sabe? Você não se apropria. Aí você fica meio constrangido de dar ordem. Você fica meio constrangido de dizer o que a pessoa tem que fazer. Você fica meio constrangido de delegar atividades. Você fica meio constrangido de cobrar resultados. Porque você ainda não sabe direito que você é chefe. Quando você sabe, saber não é só uma questão intelectual, não, sabe? O saber é um saber assim no teu corpo, na tua alma, na tua essência, no teu espírito. Quando você sabe quem você é, você começa a falar com mais propriedade daquele lugar. Aí você sabe que você tem que dar ordem. Eu lembro até de um episódio, não sei se vocês assistiram The Modern Family, é uma série que aqui eu vejo no Netflix. Eu gosto, é super antiga, teve várias temporadas, cada temporada tinha vários episódios, mas eram uns episódios curtos, de 20 minutos, então é super gostoso de assistir. E aí tem um personagem, um dos personagens principais, ele é dono de uma empresa e depois de muitos anos fora do mercado de trabalho, a filha dele entra na empresa dele para ser gerente de marketing, uma coisa assim. E aí ele percebe que a filha dele, que entra na empresa para ser gerente de marketing, ela tinha uma trajetória anterior a isso, ela entra muito querendo ser amiguinha dos subordinados, muito querendo ser amiguinha dos funcionários da empresa. E ele vai, que é um cara experiente, um homem de negócio de muitos anos, vai e chama ela na atenção dela, fala: olha, você é chefe. Não cabe a você ser amiguinha, porque você vai ficar sendo amiguinha deles, na hora que você tiver que cobrar um resultado, vai ser mais difícil pra você cobrar um resultado. Eles não vão te levar a sério, eles vão achar que você tá na brincadeira. Então, aí ele começa a alertar. Claro, é uma série muito descontraída, muito informal, é bem gostoso de ver, mas que passa uns princípios bem interessantes, assim, em vários momentos. Então é isso, a gente precisa ter o autoconhecimento pra saber quem a gente é, pra saber qual é a nossa maneira de comunicar, pra a partir daí, até entender se a gente precisa fazer os ajustes necessários. Ok? Dito isso, a gente vai para o segundo ponto. Porque assim a gente está estabelecendo a base da nossa comunicação. Vocês vão ver que aqui vai sair um símbolo muito relevante para vocês.
O que é o segundo ponto, uma vez que a gente está falando que tudo isso que eu falei até agora de comunicação de liderança, isso serve para qualquer posição de liderança, tá bom? Para qualquer posição de autoridade, qualquer relação que implique hierarquia, que implique poder, que implique desequilíbrio de poder. É isso mesmo, tá bom? Agora, bom, o que eu vou falar aqui, eu vou focar na relação mãe e filho, mas isso continua valendo para as outras relações. Mas na relação mãe e filho, qual é o segundo ponto? Conhecer o seu filho. Por que, Isa? Porque ele não é todo mundo. E atire a primeira pedra a mãe que nunca usou essa frase. A mãe que nunca usou essa expressão, que atire a primeira pedra. Gente, o seu filho não é todo mundo. Você já não repetiu isso? Então você tem que fazer valer isso. Se o seu filho não é todo mundo, não adianta comparar ele com o seu sobrinho. Não adianta comparar ele com o filho da vizinha. Não adianta comparar ele com o seu filho mais velho. Porque cada filho é único. Cada pessoa tem a sua unicidade, tem as suas peculiaridades, tem o seu grupo de necessidades e de tendências motivacionais. E se você for encarar a maternidade como algo copy-paste, copia e cola, que você pega meia dúzia de regras num livro e joga ali aquela meia dúzia de regras naquele livro, você está ferrada. Você não vai chegar a lugar nenhum. O seu filho não é todo mundo. E você também não é todo mundo. Tanto que a gente começou pelo autoconhecimento. Você não é igual a mim. Você tem várias características parecidas comigo. A gente certamente partilha de várias características, muitas vezes até de identidades sociais. Talvez tenha identidades sociais das quais a gente partilha, mas a gente não é a mesma pessoa. Né? Então, primeiro você precisa se conhecer. Agora você precisa conhecer o seu filho. Se você tem 2 filhos, você precisa conhecer os seus 2 filhos. Se você tem 3 filhos, você precisa conhecer os seus 3 filhos. 4, 5, independente da quantidade de filhos que você precisa entender que cada filho é único, ainda que eles sejam filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ainda que você acredite que dê o mesmo tipo de criação e de orientação para todos eles. Aliás, talvez, muitas vezes o problema mora aí, em dar exatamente a mesma criação para todos os seus filhos. Porque se eles não são a mesma pessoa, se você não individualiza as suas ordens, se você não individualiza a sua condução, se você não personaliza a sua liderança, você tá metendo os pés pelas mãos. Porque uma coisa que você fala para um filho que funciona para um filho, não necessariamente vai fazer sentido para o outro filho. Porque eles têm personalidades diferentes, eles têm características inatas diferentes. Um é mais explosivo, o outro é mais quietinho. Um é mais decidido, o outro tem mais dificuldade de escolha. Um é mais furacão e toca o terror, enquanto o outro é mais tranquilo, mais fácil de lidar no trato, mais fácil de conduzir. Um você vai ter que impor com mais veemência a sua autoridade e o outro você vai ter que pegar leve, porque senão você vai até assustá-lo. Cada indivíduo é único, gente. Tá aí a palavra, né? Indivíduo, do individual. Então, a gente precisa levar isso em consideração, tá certo? Então, isso aqui, autoconhecimento e conhecer o seu filho, é a base do processo da comunicação adequada. Vamos seguir adiante? Vamos para o terceiro ponto? Terceiro ponto. Aí a gente começa a sofisticar o nosso jogo, tá? Porque autoconhecimento, a gente faz assessments, a gente, né, bem ou mal a gente sabe, se bem que o nível de consciência das pessoas está muito baixo, hein? Tá muito baixo o nível de consciência das pessoas. Gente com baixo nível de autoconsciência não é... Tchau, Clarita! Como está? Tudo bem, Clarinha? Seja bem-vinda. O nível de consciência das pessoas está muito baixo. Infelizmente, isso não é exceção. Isso está se mostrando a regra. Então, a gente tem que ficar atento. Mas, ainda assim, isso é o início da história, tá? Segundo ponto, conhecer teu filho. Cara, eu sei que eu tô falando aqui porque o óbvio precisa ser dito. Então, eu tô aqui fazendo meu dever de casa. Faz parte do meu ofício falar esse tipo de óbvio. Mas isso é óbvio, tá bom? Isso é óbvio. Tua avó já sabia, tua bisavó já sabia, tá? Então, isso aqui é a base. Vamos sofisticar? Vamos sofisticar? Vamos subir aqui? Vamos elevar o nível da nossa conversa? Vamos elevar o nível da nossa conversa? O que a gente precisa fazer uma vez que você sabe quem você é, uma vez que você sabe quem seu filho é?
Você precisa se conectar com ele. Sim, é sua responsabilidade se conectar com o seu filho. É sua responsabilidade fazer um trabalho emocional, de conexão sentimental com o seu filho. Conexão não é algo intelectual. Conexão se dá, aqui, coração, no peito. É emocional. Você não se conecta com alguém cumprindo uma missão. Sabe quando a gente entra assim, sabe quando a gente tem muita coisa pra fazer? Sei lá, a gente vai no shopping, precisa resolver em 3 lojas diferentes no shopping, a gente vai no shopping em modo missão, que a gente vai na loja X, resolve o que tem que fazer na loja X, aí vai na loja Y, resolve o que tem que fazer na loja Y, mas aí volta porque a gente tem que correr porque tem algum compromisso. Isso é modo missão, né? Quando a gente vai no shopping nesse modo, a gente nem percebe as vitrines ao nosso redor, não é verdade? Porque a gente tá ali cumprindo uma missão. A gente tá focada no objetivo, a gente não tá focada no processo. O que eu tô querendo dizer com isso? Que se você colocar essa conexão com seu filho como se fosse um objetivo a ticar, né? To-do list. Ai, tem que conectar com meu filho, tem que cumprir não sei o quê. E entrar no modo missão, não vai rolar. Não vai rolar. Porque quando você faz isso, você tá no seu modo racional. Quando você faz isso, você tá no modo objetivo, missão, pegar, fazer, resolver, resolutivo. Não é assim que a gente se conecta entre pessoas. A gente se conecta entre pessoas se permitindo estar na presença daquela pessoa. Se permitindo ouvir aquela pessoa, ouvir o que ela fala e ouvir o que ela não fala. Ouvir as hesitações dela. Ouvir o que ela fala é fácil, gente. Ouvir o que alguém fala, ouvir aquilo que alguém verbaliza pra gente é mole. É mole. A gente eleva o nível do nosso jogo, a gente sai da base e eleva o nível do nosso jogo quando a gente ouve o silêncio da outra pessoa. Quando a gente ouve aquilo que a pessoa não está falando. Quando a gente ouve aquilo que a pessoa tá hesitando em fazer. E aí você percebe, teve uma hesitação aqui. De onde que vem essa hesitação? Ela tá com medo? Ela tá insegura? Ela tem alguma coisa pra contar? Eu até me emociona, até a voz falhou aqui um pouco. A conexão, ela é emocional. E a emoção, ela vem à tona no ócio. A emoção, ela vem à tona quando a gente desliga, quando a gente se permite sair desse modo exclusivamente intelectual. A conexão com teu filho, ela vai acontecer aí. Se você estiver vivendo a sua maternidade sempre na pressa, sempre na correria, sempre pensando no compromisso que você tem para cumprir no momento seguinte, você não vai se conectar com seu filho. Não vai. Você não vai. Você vai estar no mesmo ambiente que ele. Você vai morar na mesma casa que ele. Você vai dar ordens para ele. Mas você não vai se conectar com ele. Para a gente se conectar, a gente precisa estar presente de corpo e alma. A gente precisa estar presente com o nosso coração. A gente precisa estar presente com o nosso, presente por inteiro. E gente, 2023, eu sei que todo mundo tem muita coisa pra fazer. Eu sei que é exigente, todo mundo tem milhões de responsabilidades. Todo mundo tá girando o pratinho. Mas a conexão com teu filho, esse é um pratinho que você não pode deixar cair. Tem vários pratinhos que você acha que não pode deixar cair e que na verdade você pode. Que não tem problema. Que pratinho Duralex, se cair, cai e não quebra. Agora, a conexão com teu filho é uma porcelana chinesa. Se você quebra, já era. Entende? Esse é um pratinho que você não pode deixar cair. E pra não deixar cair, você precisa se conectar. Você precisa fazer esse lugar de presença, de conexão emocional, de coração, de olho no olho, de ouvir o seu filho, de sentir o seu filho, de escutar aquilo que ele não tá te falando, de perceber as hesitações dele. É aí que você vai entender o que ele precisa. É aí que você vai entender o que você precisa fazer no próximo passo da sua liderança, da sua condução, da sua maternidade. Vamos lá.
finalmente, completar aqui o meu infográfico. Infográfico que chama, nem sei. Para estabelecer, o que eu quero com isso aqui, ó? Eu quero estabelecer com o quarto ponto uma figura sólida, porque eu quero que vocês criem uma autoridade na maternidade. Ela é isso, ela é a solidez da sua maternidade. Não é uma maternidade que flutua. Não é uma maternidade que cada hora tá num lugar. Não. A autoridade e a liderança dentro da maternidade, ela tem a ver com você ter constância e solidez. É isso que vai dar a robustez da sua maternidade, tá? É por isso que eu queria montar esse quadrado aqui com vocês e eu vou falar agora qual é o quarto ponto que você precisa ter para estabelecer essa comunicação, para tudo mais. Você precisa... Alguém tem algum palpite do que pode ser esse quarto ponto? Sobe coraçãozinho se alguém tiver algum palpite. Eu tô vendo vocês comentando aí, um monte de gente chegando. Nossa, tá lá, tá cheia a live, que bom. Um monte de gente passando por aqui. É uma filha dessa que eu queria ter. Vamos lá. Gente, o quarto ponto dessa caminhada, o quarto ponto desse processo, o quarto princípio que eu quero passar aqui para vocês estabelecerem essa maternidade com autoridade, não é com autoritarismo, não é. É com autoridade. É assumir a dianteira, se antecipar. Vou explicar isso melhor. Você já se conheceu, né? O primeiro ponto que a gente falou foi o autoconhecimento. O segundo ponto que a gente falou foi conhecer o seu filho. Aí a gente elevou o nível da conversa, e a gente falou sobre se conectar de verdade. Estabelecer essa empatia, né? Ter um vínculo emocional, não só sangue ou papel, né? Não é só isso. Vínculo emocional, laços afetivos, aqueles laços invisíveis, mas que a gente sabe que existem, né? Que a gente não toca, a gente não vê, mas a gente sabe que existe, tá? Agora, o quarto ponto é assumir a dianteira. Como que a gente assume a dianteira? A gente falou lá atrás, no início, que a maternidade, a liderança, ela implica em estar junto, mas ela implica em estar um passo à frente. Porque ela implica nessa hierarquia, nesse desequilíbrio de poder, em que você tem mais poder que o seu filho na relação. E que você precisa saber disso. Agora, como que a gente ganha poder? A gente ganha poder com conhecimento. Porque, veja, o título de mãe, ele já é teu. Né? Na hora que você recebeu o seu filho, na hora que você soube que estava grávida, na hora que você adotou uma criança, o título de mãe, ele já é teu. Mas o poder mesmo de conseguir ser mãe, de exercer essa maternidade com segurança, com confiança, ele vem do conhecimento. Ele vem de você conhecer aquilo que é preciso ser feito. Ele vem de você, ao conhecer, ao saber mais do que o seu filho, estar apta a conduzir o seu filho. Como que você vai estar um passo à frente, abrindo caminho na vida do seu filho? Abrindo, né, na mata, imagina uma mata fechada. Aí você tá lá com o facão na mão, abrindo essa mata. Como que você vai estar esse passo à frente se você não souber mais do que ele? Tem muita gente querendo exercer a maternidade aí desse jeito. Tem muita gente que não está preocupada em se munir do facão para abrir essa mata. Tem gente que quer ir para a mata fechada sem o facão na cintura. Esse facão, gente, é o conhecimento. A gente precisa conhecer. A gente precisa saber as coisas. A gente precisa aprender aquilo que está ao nosso alcance. A gente vai saber tudo?
Mas é óbvio que não. E aí, porque a gente não vai saber tudo, a gente vai se eximir de aprender aquilo que a gente pode aprender? Eu espero que não. Percebe? É muito arrogante e preguiçoso ficar num lugar tipo, eu não tenho como saber tudo mesmo. Então, a vida leva, a vida toca. O que eu não ensinar, a vida ensina. É muito arrogante isso. É arrogante, é soberbo, é preguiçoso, é feio, é egoísta. A vida te colocou nesse papel de mãe. Com os bônus e com os ônus desse papel. Assumir a liderança que é inerente a esse papel, que esse papel requer, implica em você buscar conhecimento de como que eu faço isso aqui melhor, para onde que eu conduzo o meu filho, cadê a bússola na minha mão para eu saber onde é que está o norte, onde é que está o sul, para eu não me perder na mata fechada. Cadê o facão para eu ir abrindo essa mata fechada e deixar e andar na frente do meu filho para ele andar atrás de mim e ter um caminho pavimentado? A maternidade é sobre isso, gente. Qualquer liderança é sobre isso. A maternidade, principalmente, porque ela é a principal liderança da sua vida. É o principal papel de liderança da sua vida. Você pode ser CEO, você pode ser CFO, você pode ser CMO, você pode ser dona de empresa, você pode gerir equipes, você pode... Dane-se! Criar um filho é a atividade mais importante que você tem na sua vida. Dê o peso certo às coisas. Eu não tô dizendo que as outras coisas não são importantes. Mas eu tô dizendo que enquanto você não souber hierarquizar a vida como ela tem que ser hierarquizada, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Vai ficar dando com a cabeça na parede. Enquanto você achar que gerir equipe no corporativo é mais importante do que criar bem os teus filhos, você vai ser uma mãe péssima. Falo isso com segurança. Se recortarem aí depois viralizar, é problema. Falo, sustento isso. Criar um ser humano é o papel mais importante que você vai ter na tua vida. Se aproprie disso, honre isso, se orgulhe disso e vá atrás do conhecimento necessário para facilitar a tua caminhada. É disso que a gente está falando. Isso é assumir a dianteira, isso é estar um passo à frente, isso é não ficar esperando as circunstâncias chegarem e ser pega de calça curta. Isso é tomar o teu papel, é tomar a condução da tua própria vida, saber quem você é e abrir caminho para os teus filhos. É disso que a gente está falando aqui. Fui muito dura se eu fui um beijinho e um abracinho em vocês. Porque às vezes eu me exalto, mas... se vocês ouvirem com calma o que eu tô falando, vocês vão ver que só tem verdade nisso que eu tô falando. E que se você estiver se doendo, isso fala muito mais sobre uma questão tua, do teu momento emocional, das decisões que você fez, talvez de uma falta de orientação que você teve até hoje, mas que você vai ter a oportunidade de mudar. Então eu falo com firmeza, sim, talvez sendo dura, sim, mas é porque a vida chama a esse lugar. Chama essa responsabilidade. A vida exige isso da gente, tá? A vida exige isso da gente. Então, não adianta ficar brava comigo. Meu pai sempre usava essa brincadeira. Não gostei da mensagem, mata o mensageiro. Pode matar o mensageiro, pode me tacar pedra, pode me tacar ovo. A mensagem vai continuar existindo. Porque essa mensagem é maior do que eu, é maior do que você. É uma mensagem atemporal. É uma regra da vida. Então não adianta ficar bravo com o mensageiro. Não adianta querer que a vida se dobre à sua frente. As coisas são como são. Você que precisa parar de ter o rei na barriga, parar de achar que está acima do divino e se dobrar à vida, se dobrar às coisas como elas são. E ao fazer isso, aí sim buscar meios e recursos para facilitar esse processo, para tornar isso mais leve. Mas você precisa primeiro reconhecer que a vida e o mundo não vão se dobrar a você.
Não vão. Então, sendo as coisas como elas são, procure fazê-las bem, fazê-las com esmero, tá bem? Então, se você tem que buscar conhecimento, se você tem que buscar meios de conduzir essa comunicação com seu filho, de estabelecer essa maternidade com robustez, com solidez, eu tenho uma proposta para te fazer e eu tenho uma oportunidade para te apresentar. Esse quadrado aqui que eu montei, ele não à toa é o símbolo, a logo do Brisa na Prática, que é o meu curso de inteligência social focado em comportamentos, que está com as inscrições abertas para uma edição especial de Dia das Mães, totalmente voltada para a relação mãe e filho. O que é o Brisa na Prática? O Brisa na Prática é onde você vai encontrar as respostas que você precisa para se tornar uma autoridade para o seu filho, sem viver aos gritos, sem ficar nesse cabo de guerra, sem ficar lidando com ele como se você fosse um amiguinho de colégio que fica retrucando, ele fala uma coisa, você fala outra coisa, você responde, aí ele responde. Sem isso. Mas se apropriando da autoridade do seu papel de mãe. Autoridade que não sou eu que vou te dar, não. Autoridade que você tem, mas que talvez você ainda esteja patinando em alguns lugares, em alguns momentos, na hora de exercer essa autoridade. Essa autoridade, ela é tua. Ela é tua. Tá? Mas eu posso te dar os recursos para exercer essa autoridade na prática. É disso que se trata o Brisa na Prática, seu diagnóstico comportamental. O Brisa na Prática, ele se divide em 4 módulos diferentes. O primeiro deles é um panorama do comportamento humano. Então lá eu vou te explicar o que de fato é o comportamento humano, o que é e o que não é. Quando a gente fala de comportamento, do que a gente está falando efetivamente. Eu vou te falar da onde que vem o comportamento humano, como que ele se forma, quais são as origens, quais são as variáveis que influenciam no comportamento humano. E mais do que isso, eu vou te explicar também como que o comportamento humano influencia, por exemplo, o seu estado emocional. Sim, o nosso comportamento é capaz de alterar o nosso estado emocional. O nosso comportamento é capaz de influenciar a nossa experiência emocional. E eu falo como, o porquê, eu explico conceitos da neurociência afetiva lá dentro do curso, nesse módulo do panorama do comportamento humano. Para você entender que o que eu tô falando não é da boca para fora. O que eu tô falando não é palpite, o que eu tô falando, com perdão da expressão, não é cagação de regra. Mas são princípios validados, estudados, que eu sentei o bumbum na cadeira, eu fui para dentro da universidade, eu fui fazer um mestrado em ciências e emoções para mergulhar nesse assunto, porque esse assunto me interessa. Você talvez tenha um interesse totalmente divergente, mas ainda assim você é mãe, ainda assim você precisa lidar minimamente com o comportamento humano, porque você não é uma ilha, você vive interagindo com pessoas. Então, eu mastigo esse tema e entrego para você esse tema mastigado, sem você precisar ler os artigos científicos que eu li, sem você precisar ler todos os livros que eu leio, sem você precisar e catar um diploma, né, um grau de mestre num país do outro lado do oceano para saber o que eu tô te falando. Então, o primeiro módulo é isso, é o panorama do comportamento humano. O segundo módulo é o diagnóstico comportamental. E aí o diagnóstico não é do seu filho, não é do seu marido, não é do seu liderado, não é do seu chefe, é o seu diagnóstico comportamental. Porque a gente falou que o primeiro passo é autoconhecimento. Se você não souber quem você é, como é que você vai tocar o teu barco? Se você não souber quais são os seus papéis, como é que você se apropria dos seus papéis, como é que você tem manifestado, como é que você tem se colocado no mundo, como é que você vai tocar o seu barco? Então, nesse módulo, deixa eu mostrar pra vocês que isso aqui, numa boa, isso aqui é ouro em pó, é ouro em palavras. É isso aqui que você vai ter acesso, ó. São 15 páginas de um relatório totalmente personalizado sobre você. Não sou eu que escrevo esse relatório. Esse relatório vem de uma ferramenta, uma plataforma internacional de origem europeia, com uma base de dados com 95% de confiabilidade,
que tem uma base de dados super completa, que vai gerar informações sobre você, ó. Tudo isso aqui, parágrafos e parágrafos. Esse aqui é o meu, tá? Quando eu fiz o meu. Parágrafos e parágrafos sobre você, de informação sobre você. Sabe aquelas coisas que você acha que sabe, mas não tem certeza que sabe? Que você olha no espelho e você fica, mas como é que será que eu faço isso, hein? Né? Que a gente às vezes precisa de um olhar de fora. Sabe aquelas coisas que a gente precisa de um olhar de fora? Então, é isso aqui que o relatório te dá. Gráficos, pra gente sair do subjetivo e entrar no objetivo. Pra gente entender qual é o seu perfil comportamental natural, o seu perfil comportamental adaptado, para você saber as adaptações que você faz e ter condições, porque lá dentro eu vou te ensinar como ler esses gráficos, de fazer interpretações plausíveis a partir das informações que o relatório vai te gerar. Isso aqui, ó, também, ó, mapa comportamental, dizendo qual é o seu verbo, se você relaciona, se você promove, se você convence, se você analisa. 15 páginas de um relatório personalizado sobre você. Só isso já valia, mas esse é só o módulo 2. No módulo 3, a gente vai falar sobre uma ferramenta para o dia a dia. No módulo 3, eu vou falar com você os princípios dessa ferramenta de análise comportamental para, ainda que você não possa passar a sua vida aplicando essa ferramenta em todo mundo que você conhece, porque não é assim que a vida funciona, né? Você vai ter domínio sobre os princípios dos fatores comportamentais e você vai começar a enquadrar as pessoas. Ah, fulano, olha, fulano funciona mais desse jeito, fulano então deve ter um fator tal alto. Ah, já fulano não, já ciclano ali já é de outro jeito. Tem outras palavras que funcionam com ciclano. E aí, ao ter domínio desses fatores comportamentais, você... Sabe o que acontece? Você ganha vocabulário para descrever a realidade ao seu redor. Vocês não têm noção do poder disso. Tem sim, tem sim. Todo mundo aqui já deve ter aprendido uma segunda língua, né? Sabe aquela angústia de quando você está começando a aprender uma segunda língua, que você quer expressar uma coisa e você não consegue porque você não tem vocabulário suficiente? E aí você não consegue se comunicar direito, a sua comunicação fica capenga. Você não consegue viver as experiências direito, porque você não consegue estabelecer, você não consegue falar, não consegue descrever aquilo que você está vendo, porque você não tem vocabulário para falar. Todo mundo aqui que já aprendeu uma segunda língua sabe do que eu tô falando. É isso aqui. Você vai aprender a linguagem do comportamento humano. Então você vai ganhar recursos para descrever a realidade ao seu redor. E ao ter esse vocabulário para falar da realidade ao seu redor, você vai ver que você vai conseguir até ler melhor essa realidade ao seu redor. E quando você entende a realidade na qual você está inserido, você ganha domínio, você escolhe melhor as coisas que você está fazendo. Você não controla a realidade, não é isso. Mas você sabe navegar essa realidade com mais segurança. Então essa é a ferramenta do módulo 3. No módulo 4... uma apostila, que eu não vou dar aqui perto, não vou dar esse mole pra vocês, não. Que eu não quero vocês dando print, mas que diz emoção predominante de cada fator, indicadores que uma pessoa é daquele fator, tendências comportamentais de alguém que tem aquele fator comportamental, quais são as motivações que fazem aquela pessoa se mexer, frases que funcionam para aquele tipo de pessoa, frases que não funcionam para aquele tipo de pessoa, linguagem corporal que você deve adotar na hora de se comunicar com aquela pessoa. Não vou ficar só falando não, eu vou te dar escrito para você estudar esse tema. Esse é o módulo 4. E não é só isso. Não é só isso. Tá? Então a gente já falou do seu diagnóstico, a gente já falou da ferramenta para você ler os outros. Em outras palavras, né? Autoconhecimento, conhecer o seu filho ou outras pessoas. Aí a gente vai elevar o nível da nossa conversa. Conexão. Eu falei que conexão não é uma coisa do intelecto. Conexão é uma coisa, ó, da empatia, da teoria da mente, do coração. A gente precisa fazer a nossa regulação emocional para conseguir estar nesse estado de poder se conectar. Uma pessoa hiperansiosa que está em estado de foco, de hipervigilância, está querendo resolver uma missão, ela não consegue se conectar. Então a gente precisa, ó, aterrar, a gente precisa controlar essas emoções.
a gente precisa estar em estado de presença. Ou, a palavra que a gente usa mais tecnicamente, a gente precisa estar em mindfulness. Então, um dos bônus do Brisa na Prática é o guia expresso com 30 maneiras de lidar com o estresse do cotidiano sem se deixar abalar. São 30 orientações, exercícios, orientações, comunicações para você entrar em estado de presença. Para você exercitar, incluir isso no seu dia a dia, aplicar isso no seu dia a dia, criar essa rotina. Tem 30 opções. Você escolhe, você, vai lá, vê todos, tenta todos e vê o qual que você se adapta. Certamente vai ter um que vai ser mais fácil para você, que não necessariamente é o que é mais fácil para outra pessoa, né? Cada pessoa vai ter o seu jeitinho. Então você vai, a partir dali, ver o que funciona para você. Aí você pega esses exercícios que funcionam para você e você começa a repetir. E repetir, e repetir, e cria uma rotina em cima disso, e aplica isso. E estudos mostram que 15 dias de exercício, de prática de mindfulness, já são suficientes para ver modificações na tua massa encefálica. Isso é grande, gente. Isso é grande. 15 dias de prática de mindfulness é suficiente para ter alterações na sua massa encefálica, no teu cérebro, alterações físicas. Você vai criando novas sinapses, você vai criando novos hábitos, você vai estando mais presente, você fica mais atento para perceber aquilo que não é dito, para perceber as sutilezas do ambiente. Esse é um dos bônus. E o segundo bônus, que aí é dessa edição especial de Dia das Mães, é a aula Como criar filhos para enfrentar o mundo. Que, de novo, não é eu vomitando qualquer coisa, não. Aprender a sair do piloto automático, exatamente, Cláudia, exatamente. Como criar filhos para enfrentar o mundo. O que é isso? Eu vou te explicar como que se cria um círculo de segurança na experiência de vida do seu filho. Eu não vou dar spoiler aqui, não quero dar spoiler aqui, porque esse é um bônus muito especial. Só esse bônus já valia o preço do programa que eu vou falar, tá? Já valia todo o custo, todo o investimento. Aliás, cada um desses módulos por si só vale o valor do investimento. Honestamente, cada um desses módulos por si só vale o valor do investimento, para vocês verem o benefício, a oportunidade que eu falei que traria para vocês e o quanto que é uma oportunidade isso, tá? Lá, eu não vou falar coisa da boca para fora, tá? Eu não vou falar coisas que eu tô inventando. Eu vou trazer uma teoria da psicologia social, que vocês vão ver que tem uma aplicabilidade animal no nosso dia a dia. Animal a aplicabilidade disso, tá? Todo mundo que é mãe, todo mundo que já foi mãe, que já tem filho grande, todo mundo que lida com crianças, todo mundo que tem vontade de ter mãe, tinha que ter acesso a esse conhecimento. É por isso que eu tô disponibilizando ele. Esse conhecimento ele não pode ficar restrito à academia. Não pode. Ele tem que ir para o grande público. E essa aula, ela é um chuchu, é um tesouro, é uma riqueza. Vocês vão ver. Quem entrar vai ver, tá? Tudo isso, gente, eu falei, né? 4 módulos, 2 bônus. Cada um desses módulos ou cada um desses bônus já valeria o preço do investimento. Quanto que eu acho que eu poderia cobrar nisso aqui? Né? E lembrando que aquilo que você atua na criação do seu filho tem repercussões infinitas, né? Porque depois seu filho cresce, lida com outras pessoas, casa, tem os próprios filhos, repercussões infinitas. Quanto que eu poderia cobrar nisso? 5 mil reais? 5 mil reais, um processo de desenvolvimento pessoal que tem repercussões infinitas, que vai trazer benefícios infinitos para a tua vida? Eu acho que ficaria barato se eu cobrasse 5 mil reais. Mas é o que eu tô falando. A ideia é abrir esse conhecimento para o mundo. Então é óbvio que ele não tá esse preço. Você tem acesso a tudo isso por 12 vezes de R$ 49,60 ou R$ 497 à vista. 12 vezes de R$ 49,60. É uma pizza. Hoje em dia, eu acho que tem lanche do McDonald's custando isso. Só que o lanche do McDonald's você come uma vez, daqui a 2 horas você tá com fome. Esse é um conhecimento que você passa de mãe para filha, de mãe para filho, de mãe para filho. Isso traz benefícios, não estou exagerando, não é frase de efeito, benefícios infinitos, desdobramentos infinitos, porque a gente está falando de comportamento humano, da forma que você está no mundo.
da forma que o seu filho vai estar no mundo, da forma que seu filho vai crescer, da forma que você vai criar os seus filhos. É disso que a gente está falando, tá? R$497. A gente gasta isso com bolsa. Bolsa que na próxima coleção já tá fora de moda. Quantas vezes a gente gasta isso para deixar a roupa, gasta num vestido que fica com etiqueta no armário? Isso é muito barato para os benefícios que vai trazer para você. 12 vezes de R$ 49,60. E mais, o risco é todo meu. Porque você tem 7 dias para entrar. 7 dias para entrar. Olhar as aulas que já estão disponíveis por lá. Olhar o material que já está disponível por lá. E se por algum motivo você falar, cara, não é o meu momento, você sai, pede o reembolso direto na plataforma. Nem precisa falar comigo, não precisa justificar nada. Dentro de 7 dias você pede o reembolso lá e você recebe seu dinheiro de volta. Ou seja, não tem risco nenhum. Então eu tô vendo aqui, ó, todo mundo. Quando começa? As inscrições estão abertas. As aulas são gravadas. Então você assiste a hora que você quiser, no seu tempo, no seu intervalo. No 8º dia você vai receber o link para fazer o seu assessment do seu diagnóstico comportamental. Né? Uma vez que você confirma que realmente vai ficar no curso, você recebe o link por e-mail para fazer o seu diagnóstico comportamental. E aí, uma vez que você conclui, você vai receber o teu relatório personalizado por e-mail, tá bom? Você tem que entrar agora no link da bio. www.brisa.coaching.com/brisa-na-prática. Tá difícil, né? Esse tema aqui ficou difícil. Então faz o seguinte, eu vou sair agora, eu vou me despedir de vocês. E você vai agora, imediatamente saindo da live, na minha bio. O que é a bio? Bio é a minha página do Instagram. Quando você entra na minha página do Instagram, seja na minha ou seja na do Brisa Coaching, né? Isa M. Figueiredo ou brisa.coaching no Instagram, você vai ver a descrição, ali tem a fotinho, a descrição, e aí tem um link. Esse link é o link da bio. Você clica nesse link e faz a sua compra e eu te vejo lá dentro do curso. Gente, por esse preço, ainda que de repente seus filhos já estão grandes, já não moram com vocês e tal, então dá de presente para as suas filhas. Suas filhas estão tendo filhas, você tá virando avó. Se você é avó, maravilhoso, já vai valer, já vai ser ótimo como avó. Porque ainda, né, que você não esteja mais exercendo a maternidade, a avornidade, ser avó é ser uma segunda, ser mãe 2 vezes, não é isso né, isso que a sabedoria popular diz? Então já vale. Ou você pode aproveitar para presentear a sua filha, presentear a sua irmã que se tornou mãe, presentear a sua amiga que se tornou mãe. Gente, isso é um tesouro. Eu espero vocês todos lá dentro. Todos. Sai agora, eu vou me despedir de vocês agora. Vai lá no link da bio, que eu quero te ver lá dentro do Brisa na Prática. Um beijo enorme. A gente se vê dentro do Brisa na Prática. E quinta-feira que vem, a gente tem mais um encontro aqui na Brisa da Semana, às 10h30 da manhã, do horário de Brasília. Um beijo e até a próxima.